Fala meus aficionados, Felipe Costa falando aqui e hoje eu vou trazer para você um conteúdo muito especial. Foi um conteúdo que eu aprendi na Escola de Negócios de Harvard e eu vou trazer esse conteúdo de Harvard diretamente para você para explicar por que o seu cliente não quer fechar negócio com você. Eu vou te trazer 4 motivos que vão esclarecer vários dos motivos pelos quais você às vezes acaba não conseguindo fechar uma proposta. E até para deixar bem claro desde já, hoje a gente não vai falar especificamente sobre objeções, beleza? Objeções fazem muito sentido, a gente inclusive já fez um vídeo recentemente sobre elas, inclusive esse vídeo tá bem aqui, como você pode ver, a gente fez as objeções mais comuns, mais esperadas de 2022, a gente preparou esse vídeo para você, mas hoje na verdade a gente vai um pouco além das objeções, a gente vai falar um pouquinho sobre as razões psicológicas. Quais são os reais motivos que as pessoas utilizam para dizer não para sua negociação? É isso que vai acontecer. Nas objeções, a gente ensinou você a como contra-argumentar vários desses motivos, mas aqui hoje a gente vai trazer uma análise mais aprofundada sobre quais são esses motivos. Então segura aí, porque hoje o conteúdo está de muita qualidade e vai ser legal para você sentir um pouquinho do gostinho do que a gente aprende em Harvard. Vamos lá. Como a gente já explicou naquele vídeo sobre objeção, mas também nos nossos outros conteúdos no Instagram, no nosso site, no nosso blog e por aí vai, você sempre tem que dar uma leve pressionada no seu cliente para descobrir qual é a real motivação daquela pessoa em não fechar negócio com você. Muitas das vezes o seu cliente vai dar uma desculpa para você, é importante que você saiba disso. Ele vai falar que não tem tempo, que não tem dinheiro, ele vai dizer que agora não é o melhor momento e por isso você tem que pressionar levemente o seu cliente para conseguir descobrir qual é o real motivo pelo qual ele não quer fechar negócio com você, perfeito? O nome dessa técnica onde a gente pressiona um pouco o nosso cliente é o que a gente chama de Challenger Sales, ou vendas desafiadoras, ou vendas provocativas. É uma técnica onde basicamente você provoca o seu cliente, demonstra para ele que na verdade as coisas não estão tão bem assim quanto ele imaginava. No vídeo sobre objeções eu falo mais sobre isso. Mas hoje a gente vai entender um pouco mais a fundo quais são esses motivos para justamente você saber provocar esse seu cliente da maneira correta, o que é extremamente interessante. Então vamos lá. Motivo número 1, diferentes percepções de valor. Eu vou trazer um pouco da minha experiência lidando com dezenas de startups, dezenas de pequenas empresas em todo o Brasil. Muitas vezes a nossa percepção do que nós acreditamos ser importante para o nosso cliente é diferente do que o cliente acha que é importante para ele ou para ela. É isso que acontece. Você muitas vezes tem até uma maturidade maior do que o seu cliente ao se tratar daquele assunto sobre o produto do qual você vende. Mas muitas vezes se o seu cliente ele não tem essa percepção do que realmente é necessário, do que realmente é importante, vai ser muito mais difícil convencer essa pessoa. Um bom exemplo disso, toda vez que a gente vai estruturar uma equipe de vendas ou então ajudar uma startup ou empresa a vender mais, uma das coisas que a gente tem que explicar é que você contratar um vendedor para que então essa pessoa estruture o seu processo de vendas não adianta. Essa pessoa ela não vai ter muitas vezes o conhecimento técnico para fazer isso, a maturidade em vendas e por aí vai. Portanto, é muito mais importante na verdade que você estruture esse seu processo de vendas antes que esse vendedor venha, perfeito? E é justamente isso que a gente pode ajudar você a fazer. Mas esse exemplo eu acabei trazendo justamente para mostrar para você que muitas vezes o cliente não tem esse conhecimento do que é importante para ele. E é por isso que, mais uma vez, você tem que provocar esse seu cliente, como eu já falei anteriormente. Justamente por isso, é muito importante que você tenha um bom conhecimento sobre o que o seu cliente quer, o que ele entende que é uma coisa de valor para o negócio dele dentro do serviço que você está oferecendo. E você vai fazer isso principalmente através de entrevistas e você também vai fazer isso principalmente através de pesquisas de público. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com as informações que virão através dessa pesquisa e dessas entrevistas que você vai fazer. Por mais que você acredite que você conheça o seu cliente, por mais que você já trabalhe com ele já faz muitos anos, você pode ter certeza que você não conhece o seu cliente tão bem quanto você imagina. O segundo motivo são as diferenças de expectativa. Muitas vezes o seu cliente até entende o quão importante é o seu serviço, é o seu produto para ele ou para ela. No entanto, ele tem expectativas diferentes ou então aquém das quais você consegue atender. Então, muitas das vezes, isso acontece muito nos clientes, nos escritórios de engenharia e arquitetura que a gente trabalha. Muitas vezes o cliente acha que você vai fazer o projeto de arquitetura, mas também vai executar a obra e também vai fiscalizar a obra e por aí vai, dentro daquele valor que você está propondo. Muitas vezes o cliente ele não entende que você, na verdade, um arquiteto, por exemplo, só vai fazer a planta baixa, vai fazer, quem sabe, os projetos complementares também.
De uma maneira geral, os nossos clientes eles podem ter expectativas que podem ir muito além do que o que a gente consegue de fato entregar e que vale a pena a gente entregar, perfeito? Porque eu tenho certeza que muitas das vezes você consegue sim entregar coisas novas, itens extras, mas que não vão valer a pena para você em termos de horas de trabalho ou então tempo que você vai precisar investir. Por isso que é extremamente importante você fazer um alinhamento prévio com o seu cliente, justamente para fazer esse alinhamento de expectativas. Olha só, nós vamos fazer isso, mas nós não vamos fazer isso. Isso é um pouco desafiador numa negociação, porque de uma maneira geral, quando você traz esses aspectos de coisas que você não vai fazer, isso pode soar como um aspecto negativo na sua proposta, o que é problemático. Isso pode tirar um pouco da motivação do cliente em comprar de você. Mas é o que a gente tem que fazer com bastante cuidado, sim. Infelizmente, isso tem que ser feito. E se você for bem criativo, você for bem esperto, você consegue transformar esses pontos que você não vai atender, esses pontos que você não vai fazer, num aspecto positivo para o seu negócio. Por exemplo, dentro da Fix, uma das coisas que a gente não faz é justamente a estruturação do design de uma apresentação de proposta, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, pelo fato de a gente não conseguir não fazer isso, a gente fala para o cliente, olha só, as horas que a gente não investe fazendo isso são revestidas numa economia para você. Além disso, a gente não é expert na parte do design, não é o nosso maior conhecimento, portanto eu tenho certeza que você vai encontrar um designer que vai conseguir fazer esse trabalho muito melhor do que a gente faria. Terceiro item que também é muito importante, o horizonte de tempo. Muitas das vezes os clientes não fecham conosco porque eles têm uma expectativa de que a gente vai cumprir aquele projeto que é totalmente irreal. Muitas vezes o cliente não tem conhecimento do quanto trabalho se existe para fazer o que você vai fazer. Muitas vezes o cliente não tem conhecimento sobre quanto tempo demora para executar o seu serviço. Ele não tem ideia de quanto tempo isso demora. E isso faz com que se gere uma ansiedade, isso faz com que gere um descontentamento. Portanto, mais uma vez, é muito importante você fazer esse tipo de alinhamento previamente, perfeito? Muito bem. Nesse ponto, não só você tem que demonstrar o porquê você demora o tempo que você demora, mas também você tem que mostrar o quão difícil é fazer aquilo. Portanto, uma dica que eu sempre dou para todos os nossos clientes: valorize o seu trabalho, mostre o quanto que é difícil fazer aquilo e mostre para o seu cliente que ele jamais conseguiria fazer aquilo sozinho, mesmo que ele tentasse. Até porque muitas das soluções que a gente vende são soluções que muitas vezes os clientes até conseguiriam implementar. Sim, isso é verdade. Mas provavelmente essa pessoa demoraria muito mais tempo e gastaria muito mais do que se nos contratasse. Não deixe de ressaltar isso na sua apresentação de proposta. O quarto e último item é a tolerância ao risco. E quando a gente fala de risco, pessoal, a gente está falando de diversos tipos de riscos. A gente está falando do risco de se investir, por exemplo, dinheiro na sua ideia, no seu projeto, na sua empresa, ou seja lá o que for. E nós também estamos falando do risco de investir tempo na sua ideia, porque muitos dos nossos projetos exigem que o nosso cliente invista o tempo dele também. Tempo e dinheiro são, de fato, recursos escassos, limitados. E, de fato, toda vez que alguém investe esses dois recursos em nós estamos exigindo um pouco de risco deles. Isso é bem verdade. Nem todo mundo é tolerante ao risco. As pessoas têm diferentes níveis de tolerância ao risco e você tem que ter isso em sua mente. Então tem pessoas que até muitas das vezes vão ter um bom caixa, vão ter uma boa reserva de caixa, mas por alguma insegurança vai achar que é um pouco imprudente investir aquela quantia que você está pedindo pelo seu projeto. Portanto, a gente tem que entender muito bem isso e uma ótima maneira da gente conseguir contra-argumentar ou de certa maneira tranquilizar o nosso cliente com relação a isso é justamente através das provas sociais. Quem segue os nossos conteúdos sabe muito bem o que são as provas sociais. Mas, resumidamente, são exemplos de outros clientes que já fizeram negócios conosco e que são parecidos, por exemplo, com aquele cliente que a gente está negociando. Então, quando eu mostro para o meu cliente outros clientes parecidos com ele e que já tiveram sucesso com o meu produto ou com o meu projeto, ou seja lá o que for que eu estou vendendo, eu consigo tranquilizar muito mais essa pessoa. Portanto, mostre as provas sociais e isso vai ajudar muito nesse último aspecto. Além disso, você também pode dar garantias, como por exemplo, olha só, se você não gostar do nosso projeto, da nossa assessoria, você não precisa pagar os outros 50% dela, você precisa pagar metade e os outros 50% você não paga. Essa é a garantia, por exemplo, que a Fix dá para os seus clientes quando a gente vai fazer alguma assessoria e negociação. Mas existem várias outras, como por exemplo, a gente garante que o seu projeto não vai passar de tal valor, a gente garante que o seu projeto não vai demorar mais que X dias e por aí vai. Dar garantias também ajuda a contra-argumentar ou então a apaziguar essa questão da tolerância ao risco. Como você pode perceber, várias das objeções que você já conhece ou já ouviu os seus clientes mencionarem para você são objeções que estão contidas dentro de alguns desses 4 itens. Isso é muito importante.
E uma vez que você entende melhor esses itens, você está mais apto a conseguir reconhecer essas possíveis objeções e logo em seguida contra-argumentá-las. Mas o que eu vou dizer para você é que quando a gente está numa negociação, a gente pode ter basicamente dois tipos de abordagem. A gente pode esconder um pouco o nosso jogo e a gente pode então ter uma estratégia um pouco mais opaca, onde a gente não fala tanto dos nossos interesses para o outro lado, ou então a gente pode ter uma postura um pouco mais aberta, onde a gente fala o que a gente está pensando, o que nós queremos, o que a gente acha que pode ser interessante para o nosso cliente e por aí vai. Se você quer ter uma postura mais individualista, onde você ganha o mais possível, você vai para a primeira abordagem. Nessa abordagem você provavelmente não vai conseguir estimular vínculos de amizade que vão fazer com que você então tenha novas negociações com esse mesmo cliente no futuro. Isso pode ser estratégico em algumas situações, como por exemplo quando você vai negociar, vai comprar um carro, digamos, ou uma casa, seja lá o que for. Mas se você quer ter negociações no futuro com aquela mesma pessoa, se você quer receber indicações dela, vá para a segunda abordagem. Seja aberto, fale dos seus interesses, jogue um jogo transparente de fato. Isso vai fazer com que a pessoa, por reciprocidade, também fale mais dos interesses dela e dessa maneira você já consegue então prever algum tipo de objeção ou então alguns desses problemas que eu mencionei no vídeo de hoje. E assim você também consegue até mesmo trazer soluções mais criativas para a mesa. Por exemplo, poxa, eu não consigo te entregar essa funcionalidade no meu software, mas tudo bem, a gente consegue contornar isso de uma outra maneira e eu vou fazer isso especialmente para você, não se preocupe. No final do dia, a gente quer ser criativo, no final do dia, a gente quer então conseguir prever essas possíveis objeções, esses possíveis problemas que podem surgir e você pode ter certeza que cada objeção que você conseguir pensar provavelmente vai estar incluída nesses 4 itens, beleza? Se você quer ter mais conteúdos como esse, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso blog, a gente tem muito conteúdo de qualidade para mostrar para você e lá você vai continuar então esse seu aprendizado sobre como se tornar um bom negociador, uma boa negociadora, beleza? Forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.